Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje, nessa sexta-feira, eu vou fazer um vídeo rapidinho para dar um panorama de como foram esses jogos de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Lembrando que a quinta fase é que antecede as oitavas de final e aí vai ter um novo sorteio para as oitavas e também tem ida e volta, né? Então foram os jogos de ida e aí teremos os jogos de volta daqui a 15 dias, mais ou menos. Eu não sei se é daqui a 2 ou 3 semanas, mas é algo por aí. Tem jogo da Libertadores antes, nos meios de semana. Dito isso, vamos colocar aqui na tela os confrontos e eu vou entrar mais detalhadamente em três deles: o Fluminense, o do Santos e o do Flamengo, que eu acho que dá um bom panorama, um bom contexto geral de como que foi essa primeira rodada para, na verdade, todos os times envolvidos. Bom, aqui na tela então a gente já tem os resultados, né, dessas primeiras partidas. O Atlético Mineiro venceu de 2-1 do Ceará, o Goiás empatou com o Cruzeiro em 2-2, o Atlético Paranaense empatou com o Atlético Goianiense em 0-0, o Flamengo ganhou de 2-1 do Vitória, o Grêmio ganhou de 2-0 do Confiança, o Vasco venceu de 2-0 do Paysandu, o Fortaleza venceu de 2-1 do CRB, o Remo conseguiu uma vitória muito importante contra o Bahia por 3-1 lá na Bahia. O Botafogo venceu de 1-0 da Chapecoense. O Bragantino empatou em 1-1 com o Mirassol. O Corinthians venceu de 1-0 do Barra de Santa Catarina. O Fluminense empatou em 0-0 com o Operário. O Palmeiras ganhou de 3-0 da Jacuipense. E o Inter ganhou do Atlético por 2-1. O Santos empatou em 0-0 com o Curitiba. E o São Paulo venceu de 1-0 do Juventude. Já deu para ter uma noção, né, que a maior parte desses jogos foram jogos bem pegados, foram jogos bem difíceis. E eu acho que esse foi o tema geral desses confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, né? Acaba que nessa fase, né, na quinta fase, você já tem times muito fortes e ainda tem alguns times um pouco mais frágeis. Times de Série D, de Série C, de Série B. E assim, a expectativa é de que os times de Série A vençam com mais tranquilidade os seus confrontos. O que não aconteceu. É bem verdade que muitas vezes os times vão rodados, os times vão mesclados, os clubes de Série A estão mais preocupados com Libertadores, às vezes até com Sul-Americana, com o Campeonato Brasileiro, e nessas fases mais iniciais de Copa do Brasil não levam tão a sério assim os confrontos. Mas, dito isso, ainda assim, os jogos foram muito difíceis, cara. Os jogos foram muito difíceis. Eu vi alguns desses jogos, né? Então, como um dos exemplos, né, a gente tem o jogo do Flamengo e Vitória, que o Flamengo venceu por 2-1. O Flamengo fez um bom jogo, é verdade. E o Vitória é um adversário difícil para essa fase. É um time de Série A, é um time competente e que endurece muito as partidas, tanto em casa quanto fora de casa. Mas é bem verdade também que é um clube que vai lutar para não cair no Campeonato Brasileiro. É o daquela parte de baixo da tabela. Então, mesmo sendo um adversário complicado, comparativamente, por exemplo, sei lá, a Jacuipense, que o Palmeiras pegou, que é um time de Série D, sei lá, é completamente diferente. Mas ainda assim, o Flamengo poderia ter tido um domínio maior, talvez, da partida. Foi dominante, venceu o jogo. Poderia ter feito mais, o Flamengo perdeu algumas oportunidades, podia ter ganhado de 3-4-1, talvez, e matado o confronto. Só que não é isso que aconteceu, porque a Copa do Brasil ela é meio traiçoeira também, né? Os clubes de menor expressão, eles jogam essas partidas com mais intensidade, com mais vontade. Não é nem o caso do Vitória, especificamente, porque o Vitória é um clube grande, né? Da Série A e tal. Mas, de qualquer forma, comparativamente, né? A intensidade colocada ali é muito maior, porque a Copa do Brasil dá muito dinheiro. Você passar de fase na Copa do Brasil dá uma quantidade muito grande de dinheiro. Já tem alguns clubes que já chegaram aí e talvez já tenham resolvido o ano. Como, por exemplo, sei lá, o Barra de Santa Catarina, né? Que é um time muito pequeno e que só por ter chegado na quinta fase já ganhou vários milhões de reais. Então, vencer o Corinthians, por exemplo, pro Barra, vale muita coisa. E óbvio que pro Corinthians vale também, mas não é o mesmo foco, não é a mesma entrega, porque é um adversário muito abaixo. Isso é natural. Então, o Flamengo, que é um clube que tá disputando para ganhar tudo esse ano, teve um jogo difícil contra o Vitória. A verdade é que o gol do Vitória foi um golaço, isso tem que ser dito também. E depois o Flamengo poderia ter matado o jogo, mas agora vai jogar fora de casa, contra um adversário difícil, e pode muito bem ser eliminado. Pode muito bem ser eliminado. E aí você tem, por exemplo, também, outros dois jogos que eu considero muito similares em contexto, né? Que é o jogo do Santos, que o Santos empatou em casa contra o Curitiba em 0-0, e o jogo do Fluminense, que o Fluminense também empatou fora de casa dessa vez, em 0-0 contra o Operário do Paraná. E aí, cara, eu acho que o que entra nesses dois jogos é uma situação. É verdade que o Curitiba é melhor do que o Operário, tá? O Curitiba é um time de Série A. Mas o Operário também não é qualquer merda, não. É um time decente, é um time razoável, digamos assim. E os dois jogos demonstraram que o foco na partida, o nível de entrega,
que os 11 jogadores põem em campo mudam completamente a análise que você faz de um jogo, né? O Fluminense fez um jogo terrível contra o Operário, um jogo horroroso que o Fluminense fez. Horrível, muito ruim, um jogo chato, um jogo insuportável. Parecia que não queria estar ali, né? E o gramado é ruim, o gramado muito ruim, muito ruim. E aí o Operário, ele também tá jogando o que pode jogar, né? Tá jogando em casa, conseguiu levar empate pro Maracanã e vai ter que ter uma mudança de mentalidade do Fluminense para conseguir resolver essa partida. Porque o Operário vai entrar para se defender e jogar por uma bola, que pode ser fatal. A situação do Santos é ainda pior, porque o Santos empatou em 0 a 0 com o Curitiba em casa e também fez um jogo muito fraco. Um jogo fraco do Neymar, um jogo fraco de todo mundo, e agora vai fora de casa decidir contra o Curitiba. Vai ser certamente um clima assim de caldeirão no Couto Pereira, uma pressão imensa. É um lugar difícil de se jogar. E o Santos vai, talvez, nem como favorito mais. O Fluminense, obviamente, é favorito, porque o Operário é um time bem mais frágil. Mas o Santos, cara, contra um outro time de Série A, talvez ele não entre mais como favorito para se classificar. O que talvez fosse um 60-40, talvez 55-45, antes de começar o confronto. Agora isso já virou completamente. Eu não colocaria minhas fichas no Santos, né? De novo, um time que pareceu entrar em marcha lenta. Mesmo o Santos, que está precisando mostrar serviço e resultado. Não conseguiu. E aí você tem outros times, né? São Paulo, que ganhou de 1 a 0 do Juventude, saiu vaiado do Morumbis, por também ter feito um jogo fraco, bem fraco. E o Juventude é um time que circunda aí entre Série A e B bastante, né? Também é um time frágil, é verdade. Só que, cara, não é tão simples, porque o Juventude vem muito focado para vencer. E o São Paulo entra na marcha lenta, mais ou menos, time mesclado, metade reserva, metade titular. E aí, cara, ganhou, beleza. Só que também vai decidir fora de casa, no Alfredo Jaconi, que é um inferno de jogar contra, um inferno, e pode muito bem ser eliminado. É favorito, mas pode ser eliminado. O Inter, que ganhou de 2 a 1 fora de casa, tem mais tranquilidade no Beira-Rio, mas dado o histórico recente do Inter também fica difícil. Então assim, você vê o próprio Corinthians, que ganhou de 1 a 0 do Barra lá na ressacada e agora decide na Neoquímica, deve se classificar sem dificuldades. Só que você vê uma tendência aqui, né? O Botafogo, que ganhou de 1 a 0 da Chape e agora vai decidir fora de casa, também tá correndo um sério risco, né? O Atlético Paranaense, que empatou em 0 a 0 com o Atlético Goianiense na Arena da Baixada, em casa, vai decidir fora de casa. Cruzeiro, que empatou com o Goiás em 2 a 2 lá no Serra Dourada, decide no Mineirão. O Atlético Mineiro ganhou de 2 a 1 do Ceará e agora decide no Castelão com uma vantagem de um gol só. Você vê que a maior parte dos times Série A, times mais importantes, imponentes, pelo menos nesse momento, né, nesse ano específico, estão passando dificuldade na Copa do Brasil. É, tipo assim, nenhum deles está garantido nada aqui. Eu acho que talvez os únicos que estejam mais tranquilos é o Vasco, que ganhou de 2 a 0 do Paysandu no Mangueirão e vai decidir em casa, já com 2 a 0. E o Palmeiras ganhou de 3 a 0 no Allianz Parque da Chapecoense, é uma Chapecoense muito fraca. Tirando o Vasco e o Palmeiras, todos os outros times estão sob perigo, cara. Todos eles. O Bahia que perdeu 3 a 1 e ainda vai decidir fora de casa contra o Remo, uma situação ainda mais complicada. Então, assim, essa Copa do Brasil mostrou um pouco isso nesses primeiros confrontos. Tem que se levar mais a sério. Os clubes mais fortes têm que levar a competição a sério. Vai ter que pôr time titular para jogar. Vai ter que pôr time titular para jogar. Vários mesclaram, colocaram times mais ou menos. Na volta, vai ter que ser a Vera. Porque se não entrar com força de vontade para vencer mesmo, cara, vai dar merda. Vai dar merda, vai perder. E para alguns times aqui, vale menos, né? Sei lá, se o Flamengo for eliminado, se o Cruzeiro for eliminado, considerando o potencial do ano, talvez, pô, beleza, perde muito dinheiro, é chatão, você vira meme. Mas, cara, tem time aí que tem que ganhar, cara. Tem time que tem que vencer. O Bahia não pode ser eliminado de novo, cara. Dessa forma, do mesmo jeito. O Bahia precisa dar um salto, precisa ir além. Copa do Brasil é um caminho. Ser eliminado pelo Remo na quinta fase é uma vergonha. É uma vergonha. Pro Atlético Mineiro, o dinheiro é muito importante. Tem que ganhar do Ceará. O Atlético Paranaense, a mesma coisa. O Botafogo, nessa situação que tá, meu Deus, foi eliminado para Chapecoense, é uma tragédia financeira, institucional. Então, os clubes vão ter que entrar para jogar de verdade, cara. De verdade. E é uma fase da Copa do Brasil que talvez até alguns anos atrás você tivesse muitos times muito frágeis. Você pegava muito time de Série C, de Série B, que era muito fraquinho, assim, que não tinha condição de competir de verdade. Que ficava apelando para desligar refletor, sabe essas coisas? Ligar sprinkler de água no meio do jogo. E o futebol brasileiro, ele se desenvolveu, né? Dá pra perceber que o futebol melhorou. Hoje, quando você olha a Série B, você tem muitos times competentes. É bem verdade que ainda tem times bem duvidosos na Série B, mas tem muito time competente na Série B. Times minimamente competitivos, que em um confronto ou uma ida e volta contra um time de Série A
podem sim fazer frente. Isso até 10 anos atrás era impossível. Era impossível. Os times eram muito mais fracos, o gap era muito maior. Hoje já não é bem assim. Beleza, times de Série C e de Série D realmente é muito complicado de fazer uma frente ao time de Série A, até pela questão física mesmo. Mas times de Série B já conseguem. E times fracos de Série A, times que normalmente lutam para não cair, também conseguem. O que também era uma realidade muito diferente há uns 10, 15 anos atrás. Você lembra de times como do América Mineiro, fraquíssimos. Você lembra de times como o do América de Natal também, horrorosos, que não conseguiam somar ponto. E eram quase assim, parecia um time amador jogando contra os melhores times do Brasil. Hoje, isso já não é mais uma realidade. Times, mesmo mais frágeis, encrespam o jogo. Você precisa jogar sério, de verdade, para ganhar. Essa rodada da Copa do Brasil mostrou um pouco disso. Eu acho que esse é o principal ensinamento. Muito jogo ruim, muito jogo ruim. A maior parte desses jogos foi muito ruim, também por uma falta, né, de querência, talvez, de uma boa parte desses times, mas deixa um recado. E os times grandes que não se atentarem vão ser eliminados na quinta fase, tá? Vão ser eliminados agora, agora. E aí, quando entrariam com mais afinco nas oitavas de final, já é tarde demais, você já não tá mais na Copa do Brasil. E beleza, você libera a data no ano, né? Mas aumenta muita pressão e deixa de ganhar muito dinheiro, que para 90% dos times do Brasil vale muita coisa. Então, eu acho que essa é a análise dessa primeira rodada. Voltaremos depois, né, daqui a quase um mês, para falar sobre os classificados e também sobre os novos confrontos que serão sorteados. E aí, se eu não me engano, já sorteia todas as chaves até a final da competição. Um videozinho rápido aí para essa sexta-feira, só para dar esse panorama do que rolou no meio dessa semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima.